Uma boa tarde para você. O Agricultura BR de hoje vai falar a respeito da tabela do frete rodoviário. De acordo com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, essa prática se assemelha à formação de cartel. Vamos ver também como é que o mercado vai reagindo da soja no cenário internacional. Chicago segue caindo. Por aqui no Brasil, por conta da greve dos caminhoneiros, os embarques de soja foram menores na semana de 3 a 9 de junho. Vou falar ainda a respeito de café. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, safra mundial é recorde e o Brasil chega a 60 milhões de sacas. Vamos discutir sobre esses números durante a edição de hoje. Tem ainda mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O Agricultura BR traz logo na abertura um destaque que é importante para todos os cidadãos brasileiros. Eu falo a respeito da famosa ou famoso tabelamento de fretes. E começo com a notícia do dia. Isso porque em parecer encaminhado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele afirma o seguinte: encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, o mesmo que suspendeu todas as 55 ações que corriam no Brasil contra o tabelamento de frete. De acordo com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em seu parecer técnico, o tabelamento de frete rodoviário é uma prática que se assemelha à formação de cartel. Vou repetir, de acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o tabelamento de fretes é algo que se assemelha à formação de cartel. É importante lembrar, se é formação de cartel, é prática ilegal no Brasil. A Agência Nacional de Transporte Terrestre está há dias tentando encontrar uma fórmula de chegar a um tabelamento de frete. Essa é uma das exigências que ocorreram logo após a paralisação dos caminhoneiros, que durou durante 11 dias no final do mês de maio. Nós vamos ver agora uma parte desse parecer do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque deixa muito claro a situação atual e a avaliação do órgão antitrust do país. Veja comigo na tela, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica diz o seguinte: existem muitas evidências de que o que está sendo proposto como tabelamento de preço do frete é claramente contrário ao interesse dos consumidores e dos próprios caminhoneiros, pois irá aumentar os preços dos bens finais no curto prazo e gerar graves distorções na dinâmica concorrencial do transporte rodoviário de cargas no médio e longo prazo, foi a afirmação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A Agricultura BR já apontava para essa situação de que tinha característica de formação de cartel qualquer tabelamento de preço. Ora, se as experiências que o país já teve, inclusive no agronegócio, lá no ano de 2005, produtor rural, pecuarista principalmente, sabe disso muito bem. Nós tínhamos ali as 5 maiores indústrias frigoríficas, uma acusação muito séria de formação de cartel por conta exatamente de tabelamento de preço. Tabelamento de preço, ele é contrário ao interesse do desenvolvimento econômico, da livre concorrência e tudo aquilo que está ligado a um país democrático. E a ANEC, a Agência Nacional dos Exportadores de Grãos, divulgou os seus dados de exportação para a semana compreendida entre 3 e 9 de junho. Os números apontam para uma redução nos embarques brasileiros. Ora, uma situação que é resultado direto da paralisação dos caminhoneiros no final do mês de maio. Vamos ver como é que vem atualmente esses embarques brasileiros de soja. Você tem agora uma semana de 3 a 9 com 1.890.000
160 mil toneladas. A semana imediatamente anterior, de acordo com a ANEC, foram 2 milhões e 70 mil toneladas de soja que foram embarcadas. Em meio aos efeitos da greve dos caminhoneiros na segunda metade de maio e problemas para contratar frete em função de todo esse negócio de tabelamento, os embarques de soja no país no período também ficaram abaixo do registrado em 2017, que foi de 2 milhões 270 mil toneladas, de acordo com a Agência Nacional dos Exportadores de Grãos. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja nos principais portos de embarque do Brasil. Você tem os destaques comigo, com apoio da Grãos Corretora. Você tem na tela Porto de Santos e Porto de Paranaguá. Santos vem com valor agora a R$ 84,50 a saca de 60 quilos, enquanto que Paranaguá vem a R$ 84. Você vê ali um número de preço da soja nos portos, é em 18 de junho, né? Você viu um número a mais agora, assim o pessoal arrumou, aquela data não existe, né? 18 de junho nós temos então Santos a R$ 84,50 a saca, Paranaguá a R$ 84 a saca de 60 quilos. E olha, milhares de produtores rurais se inscreveram naquele concurso da SESB que apontam as áreas de maior produtividade, a propriedade com a maior produtividade de soja do país. E foi justamente o estado do Rio Grande do Sul que obteve o maior número de inscritos e parece que o campeão saiu de lá também. Vamos saber agora como é que ficaram então esses números de produtividade para a soja da SESB na reportagem de Annelise Nicolodi. A soja já foi retirada das lavouras, mas continua rendendo boas notícias. O SESB, que todos os anos realiza o desafio de máxima produtividade, revelou os vencedores da 10ª edição. O produtor rural Gabriel Bonato, de Sarandi, aqui no Rio Grande do Sul, é o mais novo vencedor do desafio de produtividade 2017-2018. O gaúcho colheu 127,01 sacas de soja por hectare. Esse número é mais que o dobro da média nacional em lavouras comerciais. O levantamento técnico realizado na área inscrita no desafio apontou fatores climáticos e excelente histórico de manejo como razões para o ótimo resultado obtido. O segundo lugar ficou com Vitor Alexandre Seolim, de Pinhal Grande, também aqui no estado, que colheu em uma área irrigada 113,4 sacas por hectare. Neste ano, a premiação dos vencedores do SESB ocorreu durante a 8ª edição do Congresso Brasileiro de Soja, realizado pela Embrapa, na cidade de Goiânia. Voltamos com vocês aí no estúdio. A Annelise Nicolodi, a SESB faz essa promoção, essa competição muito saudável, uma vez que mostra números que são bastante expressivos, que ocorrem nas propriedades brasileiras, e como os números de inscrição têm aumentado ano a ano, o produtor mostra que está realmente interessado numa ampliação da sua produtividade, dos seus resultados de campo. Por falar em resultados de campo, quem está com uma promessa muito forte de bons negócios, de um bom desempenho nas áreas de produção, são os norte-americanos. A região do meio-oeste norte-americano vem passando por uma situação climática muito positiva para o desenvolvimento das culturas, principalmente milho e soja, uma vez que por lá tem dado tudo absolutamente certo. A expectativa para o relatório que será apresentado nesta segunda-feira, após o fechamento
de mercado é ter um desempenho de soja muito bom, já muito próximo à conclusão das áreas de cultivo. Mais do que isso, quando se tem a avaliação das lavouras, elas estão lá em cima e é por isso que é tão importante saber como é que vem o clima nesse meio oeste norte-americano, no Corn Belt, onde se tem as áreas de cultivo, e é isso que a Juliana Rezende nos traz agora. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja dos Estados Unidos avançam cada vez mais com as atividades de plantio. Tanto que na última semana já passaram de 93% de área plantada. Grande parte das lavouras está em boas condições e aos índices de umidade do solo que também estão mais elevados devido às chuvas mais persistentes em grande parte das áreas produtoras de soja do país americano. Agora, nos próximos dias, tem mais chuva ainda. São instabilidades que ainda seguem atuando em grande parte das áreas produtoras do Corn Belt e isso garante pancadas de chuva até bastante expressivas. Por alguns momentos, essa chuva até pode atrapalhar, mesmo que de forma momentânea, e acabar até paralisando as atividades no campo. De maneira geral, chove em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos até pelo menos dia 23 de junho. Só que nas áreas mais ao norte a chuva é um pouco mais forte e por conta desses acumulados mais significativos em torno de 50 milímetros em 5 dias é que pode haver alguns transtornos em relação ao andamento do plantio da soja. Agora, a partir da próxima semana, essa chuva já perde intensidade. A partir do dia 24 de junho, expectativa ainda de chuva em grande parte das áreas produtoras de soja, só que dessa vez o volume de água é bem menor. As pancadas já não garantem chuva tão significativa e com volume de água mais elevado. Agora o acumulado de chuva fica em torno de 30 milímetros nas áreas centrais dos Estados Unidos, enquanto que nas demais áreas, chuva fraca e mal distribuída. O acumulado de chuva não passa de 15 milímetros em grande parte das áreas produtoras. Agora, durante o terceiro e último período, entre os dias 29 de junho até o dia 3 de julho, expectativa ainda de mais chuva persistindo nas principais áreas produtoras de soja do país americano. E dessa vez, com pancadas de chuva ainda não tão volumosas e também com forte intensidade, não atrapalha o andamento das atividades de plantio da soja nos Estados Unidos. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva persistindo. Agora, ao longo dos próximos dias, é que a chuva até ainda será um pouco mais intensa e com forte intensidade, podendo paralisar relativamente as atividades no campo, mas de maneira geral, a partir da próxima semana, a chuva já perde intensidade, as pancadas são mais fracas e não atrapalham o andamento das atividades do plantio da soja no país americano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O Agricultura BR segue falando de soja nos Estados Unidos, agora com os negócios. Bom, essas informações que a Juliana Rezende acaba de trazer mostram esse bom desenvolvimento de clima, que as situações, pelo menos em curto prazo, do que pode acontecer em termos de variações climáticas, não devem trazer qualquer prejuízo às áreas de produção, são por si só o principal fator de pressão sobre os negócios norte-americanos. Isso falando de soja negociada em Chicago. Como se não bastasse isso, nós lembramos que aquela situação de se impor uma tributação maior ainda sobre produtos chineses, 25% sobre 50 bilhões de produtos, 50 bilhões de dólares em produtos importados da China para os Estados Unidos, ligados a tecnologia e também propriedade intelectual sendo taxados, ajudou muito que isso ficasse numa situação pior. É importante, você que está em casa, lembrar que nós tínhamos já uma situação que já vinha sendo precificada há algum tempo, uma vez que o presidente norte-americano já havia dito que iria fazer. De qualquer maneira, soja em Chicago segue com queda. Sexta-feira teve, semana passada foram quedas violentas. Hoje abria em queda novamente. Vamos saber se essa queda continua para os norte-americanos. Temos aqui soja na Bolsa de Chicago, nesse momento em recuperação de $3 nas duas posições de mais curto prazo. Julho vem para $9,10 o bushel, agosto $9,14 mais 6, setembro $9,20, novembro $9,31 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Portanto, temos aqui Chicago até recuperando neste momento, ao contrário do que vinha acontecendo logo na abertura de programa.
Nós continuamos agora falando de outro fundamento importante para a soja, o dólar principalmente, mas também falando um pouco sobre a economia brasileira. Especificamente sobre o dólar, que influencia todos os negócios exportados pelo Brasil, nós temos essa pesquisa Focus, que é feita durante toda a semana e divulgada na segunda-feira pelo Banco Central, a seguinte situação: está se vendo, tanto para o final de 2018 quanto para o final de 2019, um dólar mais forte, enquanto que para esse ano a perspectiva em relação à redução, aliás, o aumento no PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, é de redução. Portanto, PIB brasileiro cresce menos de 2%, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira. Vamos ver comigo agora como é que vem esses dados importantes da pesquisa Focus. De um lado você tem o ano de 2018, do outro lado você tem o ano de 2019 e as perspectivas de mercado. Veja só, até semana passada era visto que o dólar encerraria o ano de 2018 a R$ 3,50, agora a R$ 3,63. A Selic permanece a mesma coisa. Selic continua se entendendo que a inflação será de 6,5%. Já o PIB brasileiro teve nova redução. Temos aí semanas com o PIB ou a sua perspectiva caindo. PIB agora tem a perspectiva de crescimento de 1,76% no ano. Em 2019, também era R$ 3,50 a expectativa para o dólar ao final do ano. Ela aumenta agora para R$ 3,60. A Selic se mantém inalterada, em 8%. Já o PIB brasileiro cai de novo na perspectiva dos consultados pela pesquisa Focus. E agora se acredita num crescimento no próximo ano de 2,70% para o PIB. Esses dados são muito importantes para se entender como é que vem o termômetro da economia brasileira. Alguns fatores são determinantes, entre eles essa paralisação de caminhoneiros que estamos insistindo. Qualquer tabelamento de frete é formação de cartel. Já falamos isso há semanas. Nós tivemos, nesta segunda-feira, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em seu parecer técnico enviado ao Supremo Tribunal Federal, que sim, a prática se assemelha à formação de cartel. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Dólar comercial no Brasil, fundamento muito importante para a formação de preços de diversos produtos exportados. Você tem na tela comigo o dólar, neste momento, vindo em campo de elevação, campo positivo. 0,70% de alta para o dólar agora, vem a R$ 3,75 a moeda norte-americana. São os números agora para o dólar comercial. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco vamos trazer informações a respeito do mercado de café. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do WhatsApp no 679-9656-2266. Voltamos já. Você está no canal do Boi, está com o programa Agricultura BR. E o assunto a partir de agora é o mercado do milho. O milho de segunda época, nessa campanha 2017-2018, não tem as melhores condições, não. Nós temos trazido isso desde o princípio, que havia algumas circunstâncias que faziam acreditar que o milho talvez não tivesse grandes resultados. Um primeiro deles, que foi muito positivo para a soja, mas agora negativo para o milho de segunda safra, foi o atraso no início do cultivo da oleaginosa. Como não havia condições climáticas, umidade no solo adequada, atrasou esse plantio em vários estados, principalmente no centro-oeste do país. Com isso, se teve uma situação melhor para o desempenho da primeira safra, que é soja, na maior parte dos casos, e o resultado foi de uma produtividade que é a segunda maior da história, trazendo para o Brasil a melhor campanha, o maior resultado de produção de soja da história. Mas, ao atrasar o plantio da soja, atrasou também a sua colheita e, com isso, o cultivo do milho, que em algumas regiões do país, principalmente no centro-oeste e parte do estado do Paraná, teve situações muito ruins de desenvolvimento, com o milho secando durante o percurso de desenvolvimento. Vamos saber agora como é que fica nessa fase final já para o milho no centro-oeste, como é que fica a previsão do tempo. Quem fala sobre este assunto é Juliana Rezende.
O desenvolvimento do milho safrinha no Centro-Oeste já está em fase final, tanto que alguns produtores já até começaram as atividades de colheita no campo. As condições hídricas é que seguem baixas em grande parte da região Centro-Oeste. É o tempo mais firme que mantém o solo seco em grande parte do Mato Grosso, Goiás e até o norte do Mato Grosso do Sul. Para os próximos dias não tem previsão de chuva ainda. Mais uma vez, a massa de ar mais seco vai seguir atuando nos 3 estados da região até pelo menos dia 23 de junho. A partir do próximo período, até volta a chover de forma muito fraca e isolada no sul e no oeste do Mato Grosso do Sul. Só que nas demais áreas ainda tem previsão de tempo bastante aberto e com predomínio de sol. No decorrer do terceiro e último período, entre o final de junho até o começo de julho, expectativa de mais um período de tempo bastante firme na região Centro-Oeste. Então, durante as próximas semanas, sem previsão de chuva forte em grande parte da região, a expectativa é de um cenário otimista, principalmente para os produtores dar início às atividades de colheita no campo em relação ao milho segunda safra no Centro-Oeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o Brasil, com a situação de poder ter 2 produções de safra quando estamos avaliando sem nenhum tipo de irrigação, porque com irrigação a situação é outra, mas tendo 2 safras, a segunda época, quando se tem algum tipo de consorciação, os resultados podem ser muito melhores. E os resultados daquilo que está sendo obtido com a consorciação entre milho e braquiária é excelente. Tanto os resultados de campo, quanto falando aí de produção de milho, de braquiária, alimentação de animais, mas principalmente uma cobertura de solo que garante um resultado muito superior e com isso uma sucessão para a soja com nível de umidade de solo bem mais elevado. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. O consórcio milho safrinha com a braquiária melhora a qualidade do solo, agrega valor à terra e gera renda na propriedade. O plantio da braquiária promove a cobertura e proteção do solo, melhora o controle de plantas invasoras, enquanto o milho é a cultura que garante rendimento para a atividade rural. A pastagem pode ser utilizada por um período durante o inverno como suplementação alimentar para o gado, ou deixar o resíduo da palhada do consórcio no plantio de verão da soja, o que tem evidenciado ganhos em rendimentos com esta cultura. Na capital nacional do agronegócio, Sorriso, município localizado no médio norte de Mato Grosso, acompanhamos a colheita do milho segunda safra na fazenda videirense do produtor Pedro Vígulo, que é um dos pioneiros na região. Aqui está bonitinho, a gente acha que está tudo correto. Para você ter sucesso na futura planta, que é o soja, você tem que manejar ela agora. Agora em julho, começo de agosto, dessecar ela, desidratar ela, porque se você vai fazer isso próximo ao plantio, que ela vai perder umidade na hora que o soja está sendo implantada, você perde no soja. Então você tem que fazer todo esse processo aí para você ter sucesso no milho e na futura que é o soja. Eu percebi assim, quando eu não plantava milho, eu trabalhava com outras culturas, como o milheto, e o milheto ele recicla e devolve rápido. E vinha produzindo muito, por causa, era só matéria orgânica que eu via que era a diferença, mais, né? Então agora, como a necessidade de ter uma segunda safra, porque a agricultura está sendo meio complicada, né, de receita, então a gente acaba plantando a segunda safra de milho. E só milho e soja é uma sucessão que não está virando muito não. Então a gente está introduzindo isso aí para ter uma vida longa na atividade. É importante quando dá uma estiagem que não é normal, mas tem dado já 15, 20 dias, se você tem uma palhada que nem aqui, com certeza você vai conduzir a tua cultura do soja sem estresse nenhum.
Esta é a tecnologia que está sendo muito praticada aqui no Mato Grosso, o consórcio da braquiária com o milho. O objetivo aqui é aumentar a produtividade da soja na próxima safra, pois esta braquiária será dessecada e aí acontece o verdadeiro plantio direto. O produtor vem cultivando milho segunda safra já há algum tempo e recentemente percebeu os benefícios do consórcio com a braquiária. Para isso, chegou até a abrir uma trincheira no solo para observar o sistema radicular da planta. São 8 anos com essa e os 2 últimos anos que a gente conseguiu o objetivo, esse sucesso aqui. Todos esses anos testando híbridos, né? Conduzindo quantidade de VC na braquiária, né? Na semente, na hora de introduzir a planta do milho, e observando perfil, raiz, e o que mais chamou a atenção é que a braquiária, a gente abriu trincheira e até onde nós conseguimos descer e tirar a terra, né, manual, 1,70 m de raiz nós encontramos na braquiária. Então isso a gente viu que é um benefício muito grande, porque ela está buscando água e buscando algum nutriente que porventura eles foram lixiviados e ela deixando depois posterior para a próxima safra, né? Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR traz agora os fundamentos para o milho no mercado internacional, o milho negociado na Bolsa de Chicago. Ele é muito parecido com aquilo que vai acontecendo com soja. Vem num bom desenvolvimento, as áreas de lavoura norte-americanas de milho. Vem também bastante elevado o nível de área de cultivo para milho nos Estados Unidos, quando comparado ao último ano e também à média dos últimos 5 anos. Como já dissemos, o clima lá nos Estados Unidos, pelo 3º ano consecutivo, tem ajudado muito o desenvolvimento das culturas e a situação, apesar de muita gente falar, não, que pode mudar, tem um campo especulativo muito grande, mas aparentemente está ficando muito parecido com o que aconteceu nos últimos anos, e isso deve garantir aos norte-americanos uma safra muito cheia, tanto para soja quanto para milho. Veja conosco agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago, as posições, você acompanha aqui no Agricultura BR, milho vai recuando, nós temos a posição de julho a $3,57 o bushel, setembro $3,67 por bushel, dezembro $3,79 por bushel, março de 2019 $3,88 mais 6 por bushel, as posições vão perdendo cerca de 3 centes por bushel. Eu comentava há pouco com alguns telespectadores que falavam a respeito do preço do milho no cenário internacional, é fraco por conta de Chicago. Chicago olha muito para o mercado interno norte-americano e por lá a situação de desenvolvimento do milho, ela é essa, né? Vem com um bom desenvolvimento, os estoques norte-americanos são muito cheios. Pode-se dizer que os Estados Unidos são a caixa forte ou o grande estoque de milho do mundo. Por lá está tudo muito cheio, está tudo vindo muito bem e isso faz com que milho continue com preço muito fraco. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora e daqui a pouco a gente volta falando de assuntos bem interessantes. Vamos falar sobre a produção de arroz no Brasil. A produção de arroz entre as grandes culturas é aquela que mais perdeu área nos últimos 10 anos. Vamos falar também sobre café e a expectativa do Departamento de Agricultura norte-americano para a produção do Brasil e do Vietnã, os 2 maiores produtores do mundo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.
Agricultura BR, nesse momento, nós estamos aqui trazendo para você informações sobre o mercado, o que vai acontecendo nos estados brasileiros em termos de produção. Hoje, eu lembro que é um dia que temos a apresentação de dados importantes, principalmente no cenário internacional. Daqui a pouco vamos saber como é que estão os embarques americanos. Depois vamos saber no final da tarde a respeito do desenvolvimento das lavouras também deles. Eu já adianto, né, que por lá está tudo dando certo, é o que o jornalismo, as informações diárias vão passando sobre os norte-americanos nas regiões de produção. Isso acaba afetando bastante os produtores de lá e o preço negociado em Chicago. Por aqui no Brasil, o que tem influenciado mais é a questão do dólar. O dólar vem numa situação diferente e como a China promete fazer uma retaliação à decisão norte-americana, temos tido um aumento do prêmio pago no porto pelo produto brasileiro muito interessante, o que tem de novo elevado os valores da soja nos portos nacionais. Já falando dos produtores, principalmente quem trabalha com hortifruti e também outros produtos, houve uma melhora sensível, isso nas últimas semanas, no preço pago ao produtor rural, e é sobre este assunto que o Gustavo D'Angelo fala agora. O Instituto de Economia Agrícola, o IEA, instituição de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, informou que a alta do IQPR paulista no mês de maio foi de 2,17% na comparação com abril. Os produtos que apresentaram as maiores elevações foram batata, algodão, amendoim, leite cru resfriado e carne de frango. Já os produtos que sofreram as maiores quedas de preços foram banana nanica, ovos e laranja para a indústria. No acumulado dos últimos 12 meses, o IQPR apresentou variação negativa de 1,31%. A maior alta do período ocorreu no mês passado, quando a greve dos caminhoneiros interferiu fortemente na variação positiva de produtos como a batata e o leite cru resfriado. Enquanto a maior queda aconteceu em junho de 2017, induzida pela redução dos preços das laranjas para a indústria e para a mesa, batata e tomate para a mesa. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o Agricultura BR destaca agora o café no quadro Somos Todos Produtores. E a participação vem do interior de Minas Gerais que está em procedimento de colheita com café arábica. O estado de Minas é o maior produtor individual do mundo de café e deve ter uma safra muito cheia. É claro que tem algumas áreas que estão sendo afetadas pelo fator climático, mas ainda assim a expectativa é de boa produtividade e bom resultado de produção. Hoje quem está participando do programa é um telespectador do município de Andradas. Nós vamos acompanhar agora as imagens que ele enviou aqui para o Agricultura BR. Eu falo do Antônio Carlos Joaquim, município de Andradas. Ele enviou para nós a imagem da colheita de café arábica em sua propriedade. Nós estamos acompanhando aqui um pouco dessas imagens. Nós temos ali uma boa formação para o café, dá para observar o tamanho do grão, pessoal trabalhando para fazer essa colheita. Café que está em plena atividade de colheita. Minas Gerais é assim, você vê que eles estão usando os elementos, né, de proteção, estão usando luva, estão usando a máscara, estão usando ali a máquina para fazer essa retirada de café. Aparentemente bem cheio, está com uma boa situação ali de produção. Aparentemente ali o nosso telespectador Antônio Carlos Joaquim, obrigado pela sua participação. Grande abraço para esse produtor de café, para todos os produtores de café do país, em especial de Minas Gerais, que sempre recebe muito bem as equipes do Agricultura BR. Um grande abraço a todos. Olha só, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de todo o país, áreas de produção de café. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de café do país avançam cada vez mais com as atividades no campo. Nos últimos dias ganharam bastante ritmo, tanto que agora a colheita do café Conilon já alcançou 28% das áreas produtoras, do arábica 20%. Agora, ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda é de tempo firme e é justamente essa condição de tempo que vem favorecendo para o andamento da colheita do café. A massa de ar mais seco vai atuar em grande parte do país e grande parte também das
das áreas produtoras de café do Brasil. Somente tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul, no extremo norte do país e nas áreas litorâneas do Nordeste, ou seja, grande parte das áreas produtoras de café vão ter predomínio de tempo firme até pelo menos dia 23 de junho. Então, esse cenário vai favorecer bastante para o andamento das atividades no campo. A partir do próximo período, entre os dias 24 até 28 de junho, a expectativa é de retorno das chuvas para o sul do país. E essa chuva já volta com um pouco mais de intensidade, principalmente para o estado do Paraná. Então, nas áreas mais a oeste, principalmente do estado do Paraná, a expectativa de chuva um pouco mais intensa, que ainda pode atrapalhar o andamento das atividades de colheita do café. Nas demais áreas do país, tempo bastante firme, a massa de ar mais seco ainda inibe qualquer formação de áreas de instabilidades e mantém o sol predominando. A partir do terceiro e último período, entre os dias 29 de junho até 3 de julho, expectativa de chuva ainda concentrada no sul do país e na parte central, o tempo firme predomina ainda mais uma vez. Então, durante as próximas semanas, expectativa de tempo bastante seco e com predomínio de sol nas principais áreas produtoras de café do país, tanto para o arábica como também para o conilon. Isso já garante um cenário bastante otimista, tanto para a colheita como também para a secagem dos grãos de café. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui o assunto segue sendo café. E eu vou destacar agora o levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano para a realidade de oferta e demanda do produto global. Um número que, de acordo com o departamento, será recorde na campanha 2018-2019, alcançando 171 milhões e 200 mil sacas. Número bem alto, mas muito alto mesmo, estimado pelos norte-americanos. Você vai ver ainda também o que eles esperam para a produção brasileira e do Vietnã, que são os dois maiores produtores do mundo. Mas vou falar sobre o universo global, oferta e demanda, se acompanha na tela comigo, porque você vai ver um distanciamento. Produção estimada, como eu disse, é em 171 milhões e 200 mil sacas de café para um consumo internacional de 163 milhões e 200 mil sacas. Aqui nós temos o Departamento de Agricultura norte-americano acelerando em muito a produção global de café. Agora, eu tenho certeza que você quer saber a visão dos norte-americanos em torno da produção brasileira de café. E a produção brasileira de café, ela está sendo estimada muito elevada pelos Estados Unidos, pelo Departamento americano. Mas não se assuste, porque na campanha passada eles dizem que produziu aqui 50 milhões de sacas. Então, afirmar que são 60 milhões na campanha 18-19, pode-se dizer que não tem nada demais. Veja conosco então como é que está aqui a expectativa para os norte-americanos. Você tem a 18-19 estimada em 60 milhões e 200 mil sacas de café, e a 17-18, de acordo com eles, teve 50 milhões e 900 mil sacas. Você tem aqui uma clara situação aqui do Departamento de Agricultura norte-americano, com uma estimativa muito mais alta do que os órgãos brasileiros e também que todas as consultorias privadas conferem no desenvolvimento de lavouras do país, que é mais concentrado. Você tem Minas Gerais, com uma grande produção, e ao redor, nas divisas, com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, uma produção muito importante, que não falamos de arábica, aí um pouco no Paraná, no Espírito Santo, que é o maior produtor de conilon, na Bahia, Rondônia, né, que nós temos toda a produção nacional com uma certa concentração nos estados. Agora, se ali parece que é muito alta, quando falamos do café do Vietnã, que é o maior produtor de robusta do mundo e o segundo maior produtor de café mundial, também há uma elevação nas estimativas. Veja conosco que o Vietnã já vinha em recuperação na última safra e agora 18-19 é estimado em 29 milhões e 900 mil sacas, 600 mil sacas acima daquilo que foi esperado ou produzido na campanha 2017-2018, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E o Agricultura BR agora segue trazendo para você esse cenário internacional de preços. Vamos saber como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Veja conosco, está na tela. Você tem aqui as estimativas, aqui os negócios que estão acontecendo por lá. Vem com pressão negativa, os negócios vão perdendo, as posições vão perdendo cerca até 50 centes de dólar nesse momento. De posição de julho vem $1 15 centes mais 20 a libra peso. Setembro $1 17 centes mais 50 por libra peso. Dezembro $1
$1,21 por libra-peso. Março de 2019, $1,24 mais 45 por libra-peso. É claro que esses dados que são apresentados no cenário internacional, eles costumam trazer efeitos negativos sobre aquilo que é negociado com o café arábica, no caso, na plataforma ICE Futures em Nova York. Expectativa, como você viu aqui no Agricultura BR, do Departamento de Agricultura norte-americano, é que se tenha uma nova safra recorde lá no Vietnã, chegando a quase 30 milhões de sacas de produção. É importante o Vietnã quando falamos do café robusta, e o Vietnã, no caso da influência nos negócios na Bolsa de Londres, é a produção mais importante. Vamos saber como é que vem os negócios por lá agora. Café robusta negociado na plataforma de Londres, você tem aqui os valores por tonelada em dólar. Nós temos aqui elevação pequena, mas chega a 0,11%, 0,23%. Posição de setembro vem estável com $1.691 a tonelada, portanto abaixo de 1.700, que é aquele piso que nós estamos vendo há muitos meses. Novembro também abaixo do piso, $1.699 a tonelada. Janeiro de 2019, $1.707 a tonelada, e março do próximo ano tem a posição negociada a $1.718 por tonelada. São os negócios que nós temos neste momento com café robusta na Bolsa de Londres, mostrando que Vietnã vai ter uma produção maior, já começa a trabalhar abaixo da linha de piso. $1.700 foi a linha de trabalho durante todo esse ano de 2018. Na sexta-feira perdeu o piso e nesta segunda-feira, mesmo com alta, vai se mantendo em baixa. E uma novidade tecnológica pode ajudar muito o produtor rural brasileiro. É um portal que foi lançado e que promete trazer informações agropecuárias relevantes. É o que nós vamos ver agora com a repórter Raisa Kelly. O Portal de Informações Agropecuárias apresenta dados nacionais sobre agricultura e abastecimento. A proposta é modernizar os temas para oferecer informações com transparência. A ideia do portal é facilitar. Com ele dá para ver os custos de produção agrícola e dados de oferta e demanda no mercado interno. Nós estamos disponibilizando as informações da própria companhia, sistematizadas de forma bastante intuitivas, dinâmicas, para que o próprio usuário construa aquilo que se quer em termos de informação. E o mais interessante do portal é que ele oferece conhecimento relevante para facilitar o próprio leitor e o usuário das informações da Conab para poder melhorar ainda mais o seu conhecimento sobre a agricultura, o abastecimento e a segurança alimentar e nutricional. Para acessar o portal, basta entrar no site da Conab, que é o conab.com.br. Raisa Kelly para o SBA. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial mais uma vez. Daqui a pouco tem mais informações para você. Vamos falar sobre arroz, sobre essa cultura que é aquela entre as grandes que são produzidas no Brasil, é aquela que mais perde área ano a ano. Daqui a pouco no Agricultura BR. E o assunto aqui no Agricultura BR agora é a moagem de cana-de-açúcar.
E as usinas sócias da Copersucar, Sociedade Anônima, passaram pelo processo de moagem 85 milhões de toneladas de cana na campanha 2017-2018. Esse número é 2,3% inferior àquilo que tinha sido processado numa campanha antes, na 16-17. Veja conosco na tela a diferença no processamento de cana, ficou 2 milhões de toneladas abaixo, porque a 17-18 atingiu 85 milhões e a 16-17, 87 milhões de toneladas, como você observa agora. Uma outra diferença que eu considero bastante importante é a participação dessa moagem de cana-de-açúcar na produção de açúcar. Nós tivemos na 17-18 42,4% da cana processada virando açúcar, 42,4%, enquanto na 16-17 46% da produção acabou sendo para o adoçante. Quem mais teve produção, sem nenhuma dúvida, foi o etanol. Vamos ver agora como é que ficou essa divisão do etanol produzido nas usinas sócias da Copersucar, um total de 14 bilhões e 100 milhões de litros. 14 bilhões e 100 milhões de litros foi a produção na campanha 17-18 da Copersucar de etanol. Para o sistema EcoEnergy, teve 9 bilhões e 800 milhões de dólares. Esses são os números em relação a esse procedimento. Já para a matriz brasileira, 4 bilhões e 300 milhões de litros produzidos. Para o uso interno foram 3 bilhões e 600 milhões e para exportação 711 milhões de litros, de acordo com os dados apresentados pela própria Copersucar. Fica muito claro que apesar de ter tido uma redução no volume que passou pelo processamento, conseguiu compensar principalmente com uma produtividade melhor sobre o etanol. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de cana-de-açúcar. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Para os próximos dias, a expectativa de tempo bastante firme em grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do Brasil. As condições hídricas do solo vieram caindo um pouco ao longo dos últimos dias por conta do predomínio de tempo firme entre o Sudeste e também Centro-Oeste. Na região Sul, que é justamente a área que vem recebendo mais chuvas de forma mais persistente, a expectativa ainda é de manutenção desse solo mais úmido nos 3 estados da região Sul, onde os índices de umidade passam até de 90%. Agora, ao longo dos próximos dias, a expectativa de tempo firme em grande parte do Centro-Sul, região Sudeste, Centro-Oeste, Paraná e Santa Catarina não tem previsão de chuva até pelo menos dia 23 de junho. Somente chove no Rio Grande do Sul, mas de forma fraca. A partir da próxima semana é que a chuva começa a ganhar força na região Sul. Novas áreas de instabilidades avançam, garantem chuvas mais expressivas nos 3 estados da região Sul e dessa vez, com essa chuva ganhando um pouco mais de intensidade, o acumulado alcança 50 milímetros entre o norte gaúcho e o interior catarinense até as áreas mais ao sul do Paraná. Essa chuva sim pode atrapalhar o andamento das atividades de colheita e moagem da cana-de-açúcar, mas essa situação fica restrita para a região Sul, tanto que entre o Sudeste e Centro-Oeste, expectativa de mais um período de tempo bastante firme e também com o sol aparecendo. No decorrer do terceiro e último período, a massa de ar mais seco ainda atua em grande parte do centro do país. Na região Sul, a chuva começa a perder intensidade novamente, mas ainda segue chovendo nos 3 estados da região Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de cana-de-açúcar da região Sul ainda podem ser um pouco afetadas em relação ao andamento da colheita e moagem da cana-de-açúcar, porque tem previsão de chuva retornando de forma mais expressiva. Agora, entre o Sudeste e Centro-Oeste, expectativa de tempo bastante firme e sol aparecendo. Isso garante condições muito favoráveis para o andamento da colheita e também da moagem dos canaviais da região central do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com o açúcar na Bolsa de Nova York. Você acompanha no Agricultura BR, açúcar que vem com um momento histórico de baixa. Nós temos aqui a posição de julho, as posições hoje muito próximas à estabilidade, mas a posição de julho sendo negociada a 11 centes mais 99 a libra peso.
Outubro, 12 centes de dólar mais 28 por libra-peso. Março, 12 centes mais 98 a libra-peso. E maio chega a 13 centes. Maio de 2019, chegando a 13 centes de dólar por libra-peso. São os negócios com açúcar na Bolsa de Nova York. O momento histórico é de queda para os valores negociados com o adoçante. E o Agricultura BR destaca a partir de agora as informações do mercado de arroz. A colheita já está muito próxima ao fim, restando alguns estados colherem arroz na região norte e nordeste do país. E de acordo com a Conab, a produção deve chegar a 11 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com a estatal brasileira, numa temporada na qual se confirma mais uma vez uma inclinação muito forte a redução das áreas de produção de arroz, principalmente o arroz de sequeiro, dando espaço para culturas muito mais vantajosas como a da soja. Vamos ver como é que está a produção no Brasil. Dados da Conab, você acompanha aqui no Agricultura BR, que mostra como é que vem. Olha só, total de produção de 11 milhões e 700 mil toneladas, sendo 1 milhão e 200 mil toneladas oriundas de área de sequeiro, enquanto que as das áreas irrigadas ficam com uma produção de 10 milhões e 500 mil toneladas, portanto, quase toda a produção de arroz do Brasil vindo de áreas irrigadas. Mas a grande questão quando falamos de arroz é em torno da sua redução. A ocupação com áreas, ela tem sido reduzida com esse cereal ano a ano. O Rio Grande do Sul, que detém praticamente todas as áreas de produção, tem até uma situação que a gente fala aqui internamente na Agricultura BR, é que ou o arroz é produzido no Rio Grande do Sul ou é produzido por algum gaúcho fora do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que as áreas têm sido reduzidas. Historicamente, vem para a menor ocupação nessa campanha 2017-2018. É o que você vê comigo agora na tela, mostrando que arroz vai perdendo, o interesse pela produção de arroz vai ficando de lado por parte do produtor. Nós temos aqui desde a campanha 2004-2005, quando teve a ocupação de 3 milhões e 800 mil hectares. Na 2010-11, a safra contou com 2 milhões e 700 mil hectares. Na 14-15, 2 milhões e 300 mil hectares. Na 16-17, 1 milhão e 990 mil hectares, enquanto que a 17-18, 1 milhão e 960 mil hectares. Essa é a realidade das áreas com produção de arroz. O produtor tem buscado outras alternativas mais eficientes, pelo menos sobre o ponto de vista econômico. Uma safra 17-18 que teve uma produtividade, pode-se considerar boa, é a segunda melhor historicamente. Chegou a 99,91 sacas de 60 quilos por hectare, é o que nós vamos comparar agora. É menor só do que a safra anterior, a 16-17. Teve uma produção de 100,16 sacas de 60 quilos, a 17-18 alcançou 99,91 sacas. E o sindicato que representa os produtores de trigo do país divulgou os dados com a expectativa de ocupação com área na campanha 2018-2019. E você acompanha essas informações com o repórter Gustavo D'Angelo.
Na contramão da projeção da Conab, que prevê uma redução na ordem de 6,8%, a pesquisa feita pelo Sindicato da Indústria do Trigo no estado de São Paulo, o Sinditrigo SP, apontou um crescimento na área de trigo para a safra 2018-2019 no estado entre 10% e 20%, com algumas cooperativas registrando a possibilidade de crescimento de até 25%. Se for levado em consideração um crescimento médio de 20% sobre os quase 80 mil hectares plantados no ano passado, a área plantada pode chegar ao redor de 96 mil hectares no estado paulista para a temporada. Se aplicado um rendimento levemente acima do registrado em 2017, de 3.333 para 3.350 quilos por hectare, diante da possibilidade de um clima muito favorável neste ano, o potencial produtivo para o estado nesta temporada será ao redor de 335 mil toneladas. Isso acrescentaria também cerca de 100 mil toneladas à produção nacional, que desta forma subiria para 5.430.000 toneladas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Você vê as cotações do trigo, daqui a pouco o pessoal vai organizar melhor esses números, mas olha só, trigo aqui no Brasil é como se fosse uma situação um pouco mais sul-americana, até porque o maior fornecedor do produto são os argentinos, mas no cenário internacional o trigo tem passado por uma pressão negativa muito grande por conta das produções de Rússia, Estados Unidos, Canadá principalmente, que tem tido produções muito volumosas. Vamos saber como é que vem o trigo sendo negociado na Bolsa de Chicago neste momento. Nós temos aqui Chicago vindo com um movimento de queda, é o que nós temos visto nos últimos meses, até pode colocar os últimos 2 anos, trigo com muita pressão negativa, hoje perdendo bastante, a posição de mais curto prazo perde 4 centes, enquanto que as outras posições perdem de 8 até 10 centes por bushel. Julho a 4,94, setembro 5 dólares e 5 centes, dezembro 5,24, março de 2019 5 dólares e 43 centes por bushel, são os negócios com trigo na Bolsa de Chicago neste momento. Bom, e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você, trazendo também daqui a pouco as informações do mercado da soja. Fique conosco, nós vamos para o intervalo e voltamos já. E a Agricultura BR traz em destaque agora as informações da produção de feijão. Na última semana, a Agricultura BR trazia em destaque um evento que aconteceu no norte do estado do Mato Grosso, que, entre outras ações, mostrou as possibilidades de cultivo do feijão calpi. E mostrou também uma que trouxe e gerou muita curiosidade, tanto para agricultores quanto para pecuaristas, que é aquela da consorciação entre o calpi e a braquiária. E é por isso que nós trazemos a reportagem agora, a reportagem do Valdir Pacheco, que mostra essa técnica que tem trazido bons resultados. Pesquisadores da Embrapa Agro Silvopastoril de Sinop e a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT Campus Rondonópolis, realizaram em Itiquira, no sul do estado, o 4º dia de campo de integração lavoura-pecuária-floresta e agricultura de baixa emissão de carbono do sul mato-grossense, focado no sistema Gravataí, que é um consórcio de braquiárias com feijão calpi destinado ao pastejo. Este é o primeiro consórcio de gramíneas com leguminosas indicado para solos de textura média e argilosa na região do Cerrado.
Esta vitrine tecnológica está apresentando uma variedade de opções para agricultores e pecuaristas, principalmente os produtores que trabalham com sistemas integrados de produção agropecuária, como a integração lavoura e pecuária. Então, os nossos resultados eles estão mostrando melhoria nesse solo, melhoria da matéria orgânica, melhoria na disponibilidade de nutrientes, melhoria na microbiologia do solo. Em segundo plano, nós viemos com a parte aérea. Em relação ao ganho de peso dos animais, nós tivemos um incremento de 100 gramas de ganho médio diário por animal, por dia, nos consórcios com o feijão calpi, com a leguminosa. O desempenho animal no estado é de 3 a 4 arrobas por hectare ano. O sistema Gravataí tem mudado esta realidade. Com esses sistemas nós conseguimos atingir de 4 a 6 arrobas em 3 meses, maio, junho e julho. Então, sem sombra de dúvida, já existe um desempenho para a produção animal. Então, o pasto, além de fornecer esse aumento no desempenho animal, houve um aumento na produtividade de soja. Então, sem sombra de dúvida, é um sistema que vai favorecer o solo e essa resposta no solo vai diretamente para o animal. E caso o animal não consuma, isso vai voltar como matéria orgânica e vai favorecer a cultura subsequente, que no caso do estado é a soja. Para o pesquisador Ed Carlos, da UFMT, este sistema é uma evolução do boi safrinha. Testamos uma melhoria, tentamos trazer uma melhoria para o sistema de produção com a inserção de uma leguminosa na fase de pastagem. Com isso, refletindo em aumento na produção animal e também na produção de soja nesse sistema integrado. O calpi é uma leguminosa muito suscetível ao ataque de pragas. Como é que foi o comportamento? Bem, o calpi, com relação a nematóides, ela tem um fator de multiplicação que varia de 1,3 a 13, dependendo da variedade. Então, é um cuidado que tem que se ter, que não pode ser em áreas com alta incidência desse nematóide. No entanto, em anos em que a precipitação ela é muito baixa, pode ocorrer a incidência dessas pragas e é necessário monitoramento para se fazer o controle no momento correto. Eu fiquei muito contente da gente participar de um congresso do algodão que acabou agora recém, que até a finalização desse congresso é aqui na fazenda com o dia de campo, aonde pesquisadores de várias regiões, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, fizeram pesquisa em cima disso, que além do componente da braquiária, o gado em cima pastejando proporciona um ganho melhor ainda. Então a gente só tem ganho, tanto na agricultura como na pecuária. A Fazenda Gravataí é uma URT, Unidade de Referência Tecnológica da Embrapa. E o pesquisador Flávio Vrurk cita os benefícios da braquiária para o solo. Então, o sistema Gravataí é uma forma de produção de forragem de alto valor nutricional em quantidade adequada para a nossa estação seca aqui no Cerrado brasileiro. É a forma que o produtor encontra de produzir uma excelente forrageira e ainda ter os benefícios da construção do perfil do solo através da melhoria dos seus atributos físicos, químicos e microbiológicos, principalmente em função do sistema radicular, tanto da braquiária, mas o sistema radicular pivotante do feijão calpi faz um excelente serviço de descompactação do solo na profundidade aí de 0 até 40 centímetros. Nós temos verificado isso experimentalmente, uma redução bastante interessante da resistência à penetração e o aumento da infiltração de água no solo através desses sistemas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.
E a sua participação é sempre importante, fundamental aqui no Agricultura BR. E chegamos em mais um daqueles momentos em que você participa conosco, agora no quadro Agricultura BR Responde. A participação hoje vem do estado do Paraná e muita gente preocupada com o risco de geada por lá. Vamos ver quem está participando do programa conosco. A Agricultura BR Responde hoje traz a participação de José Pinheiro do Couto, ele que é de São João do Havaí, no interior do Paraná. Ele diz o seguinte: queria saber se vai gear no Paraná, na minha cidade, São João do Ivaí. É o que ele pergunta para nós. Quem responde se vai ter essa geada ou não, e já aproveita e fala se tem geada esperada para o estado do Paraná, é a Juliana Rezende. Juliana. Respondendo para os telespectadores de São João do Ivaí, no Paraná, que querem saber como que fica o tempo agora ao longo das próximas semanas e se ainda tem risco para geada. Olha, o frio já começa a perder intensidade ao longo desta semana em grande parte do sul do país, já não tem mais risco para geada. A expectativa ainda é de predomínio de sol e tempo firme até pelo menos dia 23 de junho. Então não tem previsão de chuva ainda retornando ao longo desta semana, então as temperaturas ainda vão seguir um pouquinho mais baixas ao amanhecer, mas já sem risco para geada. Isso porque a temperatura mínima nas áreas mais ao sul do Paraná, que é onde faz ainda um pouquinho mais de frio, já ficam próximas de 9 graus durante o início do dia. Agora, a partir das próximas semanas, as temperaturas já começam a aumentar de forma bastante expressivas, já garantindo condições mais confortáveis ao amanhecer. A partir da próxima semana que volta a chover no Paraná, é nas áreas mais ao sul, onde as instabilidades são um pouco mais significativas e também um pouco mais fortes. O volume de água fica em torno de 30 milímetros em 5 dias na metade sul paranaense, nas áreas mais ao norte, chuva mais fraca e também mal distribuída. Durante o terceiro e último período, entre os dias 29 de junho até 3 de julho, a expectativa de chuva perdendo intensidade mais uma vez no Paraná. Ainda vai seguir chovendo nas áreas mais ao sul, de forma bem fraca, e são pancadas isoladas, enquanto que nas áreas mais ao norte o tempo firme já volta a predominar. Então, no decorrer dos próximos períodos, a chuva retorna para o Paraná já a partir da próxima semana, e em relação ao frio, as temperaturas já aumentam de forma bastante gradual ao longo desta semana e já não tem mais risco para geada no Paraná, porque o frio perde intensidade ao longo dos próximos dias. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Então é a Juliana Rezende, a participação dela. Obrigado, Juliana, pela sua participação, e agradecendo também ao telespectador do estado do Paraná. Eu lembro que você pode participar também, sua participação é sempre muito importante. Já apareceu na tela os mecanismos, você manda a sua mensagem, seu alô, sua pergunta no nosso Facebook, Twitter ou WhatsApp. WhatsApp é o 679-9656-2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Está chegando a hora, olha só, no próximo mês nós temos a Campo Grande Expo, um grande evento, é uma feira diferente, porque ela é uma feira que aborda aspectos técnicos, tecnológicos, principalmente para a integração lavoura-pecuária, que é o seu principal mote, mas vem já de certo modo acontecendo e envolvendo o agronegócio do Centro-Oeste, com pré-eventos que têm garantido ao produtor rural acesso à tecnologia, à informação e também, inclusive, acesso às vias de financiamento que existem pelo país. Foi o que aconteceu na última sexta-feira e você vai saber como é que foi na reportagem de Kleber Rabelo. Nós estamos na ABB, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde acontece o terceiro pré-evento da Campo Grande Expo. A feira acontece de 16 a 20 de julho aqui na capital sul-mato-grossense. Para falar sobre esse pré-evento, eu vou conversar com a Alessandra Piano, que é organizadora da Campo Grande Expo. Temos aqui um mega store, né? Exatamente, é uma oportunidade de negócios em parceria com o Banco do Brasil, né? Um momento único para o produtor rural estar aproveitando taxas especiais. Temos aqui demonstração, na verdade, vários expositores. O pessoal colocou aqui à disposição maquinários agrícolas, veículos.
Isso, são insumos, veículos, máquinas e implementos, né? Tudo isso podendo ser, né? São aí oportunidades para o produtor rural, está fazendo excelentes negócios. Isso, podendo ser financiado pelo Banco do Brasil, né? Obviamente, já que essa é a parceria. E nós temos essa grande parceria com o banco que anuncia, né, ao seu cliente qual é a possibilidade que ele tem de uso de crédito. De crédito, exatamente, previamente, para que ele possa vir fazer as suas compras já sabendo qual é a linha de crédito pré-aprovada a ele. Campo Grande Expo está chegando, quais as expectativas? São muitas, a equipe já está a 1000, né? No próximo dia 2 nós começamos a montagem, né, da feira e estamos bem animados, motivados para dia 16 está tudo lindo. Vamos fazer um convite especial para o telespectador do SBA, Alessandra. Pois é, nós estamos aguardando todos vocês do dia 16 a 20 de julho na Campo Grande Expo, Terra Nova Evento, saída para Rochedo. Será 5 dias de feira focada no agronegócio. Nós vamos estar lá não só com a parte de stands, mas com fórum, seminário, palestras, atividades de campo, treinamentos e muito mais. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com a Alessandra Piano, organizadora da Campo Grande Expo. Kleber Rabelo para o SBA. Campo Grande Expo vem aí, estaremos lá. A Agricultura BR, inclusive, está elaborando um programa muito especial durante essa feira. Vai reunir autoridades, vai conversar com muita gente, vamos fazer uma grande mesa redonda por lá também. E olha só adiantando algumas coisas que estão para acontecer ainda esse mês. Campo Grande Expo é no próximo mês, mas ainda esse mês nós teremos mais um grande evento. Nós vamos ter, durante o Agricultura BR, do próximo dia 29 de junho, cai numa sexta-feira. Eu sei que está todo esse ritmo de Copa do Mundo. Eu sei que se você está comigo, você não está assistindo o jogo que está passando nesse momento agora. Então é o seguinte, dia 29 de junho, nós temos o Rally da Pecuária, passagem dele por Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, uma realização do Canal do Boi com a Agroconsult, que é a organizadora do Rally da Pecuária, e também com o Sindicato Rural de Campo Grande. Estaremos na sede do Sindicato Rural, com produtores rurais, com convidados muito especiais. O pessoal da Embrapa já confirmou. Então, temos ali um grande evento, vamos falar sobre pecuária, sobre produção, o que está sendo visto no campo. Então você já sabe, não pode perder, próximo dia 29 de junho, Agricultura BR especial com o Rally da Pecuária. Por aqui nós vamos saber como é que vem soja, negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, trazendo aqui as informações de mercado. Soja que abriu em queda, depois vinha em alta e agora mantém uma ligeira alta. Entre 1 cento até 2 centos de dólar, nós temos posição de julho a 9 dólares 8 centos o bushel, agosto 9 dólares 13 centos por bushel, setembro 9 dólares 19 e novembro 9 dólares 30 centos mais 6 por bushel. Nós temos aqui os negócios com soja em Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial que você acompanha conosco agora. Temos o dólar hoje mais cedo vinha em alta, essa alta continua um pouco mais de 0,5% de alta, R$ 3,75 a moeda norte-americana. E eu quero agradecer. Com essas informações, vou encerrar essa edição da Agricultura BR. Lembrando que voltamos logo mais às 17 horas e 20 minutos, porque este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.